Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 202, na nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 8 ao 14 do livro de Oséias. Vamos à leitura? Capítulo 8. O castigo está próximo. Toque a trombeta. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Eles me invocam dizendo: Nosso Deus, nós, Israel, te reconhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipe, mas eu não o soube. Com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. O seu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando eles serão incapazes da inocência? Porque esse bezerro vem de Israel, é obra de artífice, não é Deus. Esse bezerro de Samaria será quebrado em pedaços. Porque semeiam ventos e colherão tempestades. O cereal que estiver por ser colhido não terá espigas e não haverá farinha. E se houver, os estrangeiros a comerão. Israel foi devorado. Agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada, porque foram pedir ajuda à Assíria, como um jumento selvagem que segue o seu próprio rumo. Efraim contratou amantes, todavia, ainda que contratem amantes entre as nações para socorrê-los, eu os reunirei para juízo. Já começaram a definhar sob a opressão do poderoso rei. Visto que Efraim multiplicou altares para pecar, esses altares lhe serviram para pecar. Embora eu lhes escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e castigará os pecados que cometeram. Vou mandá-los de volta para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei fogo contra suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Capítulo 9. O castigo de Israel. Não se alegre, Israel, nem exulte como os outros povos, porque você se prostituiu abandonando seu Deus. Você gostou de receber o pagamento de prostituta em todas as eiras de cereais. A eira e o lagar não os alimentarão, e o vinho novo lhes faltará. Não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito, e na Assíria comerão comida impura. Não oferecerão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhe serão agradáveis. O pão que comerem será como pão de pranteadores, e todos os que dele comerem ficarão impuros. Esse pão será exclusivamente para eles, não entrará na casa do Senhor. O que vocês farão no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles fugiram por causa da destruição. O Egito os reunirá e Mênfis os sepultará. Os seus tesouros de prata ficarão para as urtigas, espinhos tomarão conta das suas moradas. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel ficará sabendo. O profeta é um tolo, e o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da sua iniquidade, ó Israel, e do seu imenso ódio. O profeta é sentinela contra Efraim, ao lado de meu Deus, mas o laço do passarinheiro se encontra em todos os seus caminhos, e inimizade no templo do seu Deus. Eles se afundaram na corrupção, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados que eles cometeram. Encontrei Israel como uvas no deserto. Vi os pais de vocês como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal Peor. Consagraram-se à vergonhosa idolatria e se tornaram tão abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como ave. Não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham a criar os seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum sequer. Ai deles, quando deles eu me afastar. Aos meus olhos, Efraim era como Tiro, plantado num lugar agradável. Mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, o que lhes darás?
Dá-lhes um ventre estéril e seios sem leite. Toda a maldade deles se acha em Gilgal, foi ali que comecei a odiá-los. Por causa da maldade das suas ações, eu os expulsarei da minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim está ferido. Secaram-se as suas raízes, não dará fruto. E mesmo que as mulheres voltem a dar à luz, eu matarei esses filhos queridos. O meu Deus os rejeitará, porque não lhes dão ouvidos, e andarão sem rumo entre as nações. Capítulo 10. Israel semeou maldade e colherá destruição. Israel era uma videira de ramagem viçosa que dava o seu fruto. Quanto mais abundantes os frutos, maior o número de altares. Quanto mais a terra produzia, tanto mais embelezavam as colunas sagradas. O coração deles está dividido e agora terão de pagar por isso. O Senhor quebrará os altares deles e destruirá as colunas sagradas. Agora eles vão dizer: não temos rei, porque não tememos o Senhor. E o rei, que poderia fazer por nós? Falam palavras vãs, juram falsamente e fazem alianças. Por isso, o juízo brota como erva venenosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria ficarão com medo por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória que já se foi. Também o bezerro será levado à Assíria como presente para o grande rei. Efraim se cobrirá de vexame, e Israel ficará com vergonha do seu ídolo de madeira. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água. Os lugares altos de Aven, que são o pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão sobre os seus altares, e o povo dirá aos montes: cubram-nos, e às colinas: caiam em cima de nós. Deus dá a sentença contra Israel. Desde os dias de Gibeá você pecou, ó Israel, e nesse pecado você permaneceu. Será que a batalha contra os filhos da perversidade não há de alcançá-los em Gibeá? Eu os castigarei na medida do meu desejo. Os povos se ajuntarão contra eles quando eu os punir por causa da sua dupla transgressão. Porque Efraim era uma bezerra domada que gostava de pisar o trigo na eira. Coloquei o jugo sobre o seu belo pescoço, atrelei Efraim ao carro, Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse: semeiem a justiça e colham a misericórdia. Lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor, até que ele venha e chova a justiça sobre vocês. Vocês lavraram para a maldade, colheram a injustiça e comeram os frutos da mentira. Vocês confiaram nos seus carros de guerra e na multidão dos seus valentes, e por isso, entre o seu povo se levantará o tumulto de guerra, e todas as suas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu Bet-Arbel no dia da batalha. As mães foram despedaçadas com os seus filhos. Assim se fará com você, ó Betel, por causa da sua grande maldade. Ao amanhecer, o rei de Israel será totalmente destruído. Capítulo 11. O amor de Deus e a ingratidão de Israel. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusam a voltar para mim. A espada cairá sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e os devorará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. Se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém o faz. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fiz com Admá? Como poderia fazer de você outra Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, sou santo no meio de vocês.
não virei com ira. Seguirão o Senhor, que rugirá como leão, e quando ele rugir, os filhos tremendo virão do ocidente, tremendo como passarinhos virão os do Egito, e como pombas os da terra da Assíria. Eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. A condenação de Israel e de Judá. Efraim me cercou com mentiras e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda está do lado de Deus e permanece fiel ao Santo. Capítulo 12. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste o dia inteiro, multiplica mentiras e destruição, faz aliança com a Assíria, mas o azeite é levado para o Egito. A acusação contra Judá. O Senhor tem uma controvérsia com Judá, e castigará Jacó segundo a sua conduta. Ele lhe dará o que merece por seus atos. No ventre, Jacó pegou no calcanhar do seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus. Lutou com o anjo e venceu. Chorou e pediu que o abençoasse. Em Betel encontrou Deus, e ali Deus falou com ele. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Quanto a você, volte para o seu Deus, siga o amor e a justiça, e espere sempre no seu Deus. Como mercador que tem nas mãos uma balança desonesta e ama a opressão, Efraim diz: certamente fiquei rico, encontrei muitas riquezas. Em todos esses meus esforços não encontrarão em mim nenhum delito, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor seu Deus desde a terra do Egito, e ainda os farei habitar em tendas como nos dias da festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus comparações. Será que há transgressão em Gileade? Eles são pura vaidade. Em Gilgal sacrificam bois. Os seus altares serão como montões de pedra nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria. Ali Israel trabalhou para conseguir uma esposa e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, tirou Israel do Egito e por um profeta cuidou do seu povo. Efraim amargamente o provocou a ira. Por isso seu Senhor fará com que ele pague pelo sangue que derramou e lhe retribuirá pelas suas afrontas. Capítulo 13. Castigo definitivo. Quando Efraim falava, havia tremor, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado por causa de Baal e morreu. Agora pecam cada vez mais e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obra de artífices, e dizem: ofereçam sacrifícios a eles. Chegam até a beijar esses bezerros, por isso serão como a névoa da manhã, como o orvalho da madrugada que logo desaparece, como a palha que o vento leva da eira e como a fumaça que sai por uma janela. Mas eu sou o Senhor seu Deus desde a terra do Egito. Portanto, vocês não conhecerão outro Deus além de mim, porque não há Salvador a não ser eu. Eu os conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham comida, eles se fartaram. Eu, uma vez fartos, seu coração se encheu de orgulho. Por isso se esqueceram de mim. Portanto, serei para eles como um leão. Como um leopardo, ficarei espreitando no caminho. Como ursa roubada dos seus filhotes, eu os atacarei e lhes rasgarei o peito. Como leão, eu os devorarei ali mesmo. Como um animal selvagem, os farei em pedaços. A sua ruína, ó Israel, vem de você, e só de mim o seu socorro. Onde está agora o seu rei para que o salve em todas as suas cidades? E os seus juízes, dos quais você disse: dê-me um rei e príncipes? Eu lhe dei um rei na minha ira, eu tirei de você no meu furor. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, o seu pecado está armazenado. As dores de parto virão, mas ele é filho insensato, porque será tempo de nascer, mas ele não estará no lugar por onde deve vir ao mundo. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó inferno, a sua destruição? Meus olhos estarão fechados para a compaixão. Ainda que Efraim dê frutos entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor subindo do deserto. Ele secará a sua nascente e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas.
Samaria levará sobre si a sua culpa porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada. Seus filhos serão despedaçados e as suas mulheres grávidas serão abertas ao meio. Capítulo 14. Chamado para voltar ao Senhor. Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom e, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus. Porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como um lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que se assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como o trigo e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, o que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como o cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Apelo final. Quem é sábio, que entenda essas coisas, quem é inteligente, que as compreenda, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã.